Bem-vindos ao novo episódio do podcast Médicos Hands-On, a conexão de medicina de ponta com você. Gostaríamos de agradecer à Escola do Pensar, que cede esse espaço para produção de conhecimento para a população. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a Thelma Antunes. A doutora Thelma Antunes, ela é formada pela Faculdade de Medicina da USP, fez pneumologia lá, doutorado lá, hoje é médica do Hospital Albert Einstein, especializada em pneumologia, que vai nos falar um assunto muito importante de saúde pública, que é o tabagismo. Bem-vinda, Thelma. Muito obrigada pelo convite. Thelma, eu queria que você começasse falando a respeito do tabagismo. Como é que o cigarro, hoje, que é um problema de saúde pública muito sério no mundo, especialmente no nosso país, foi introduzido na sociedade? Qual que é a história do tabagismo? Você pode falar um pouquinho para a gente? Então, assim, o tabaco ele já era consumido nas Américas pelos índios desde que se conhece história. Ele vem da folha de alcatrão. Essa folha de alcatrão ela é ressecada, ela é seca ao sol, enfim, e os índios já mascavam. Quando o Colombo chegou nas Américas, que ele teve primeiro contato, isso foi levado para a Europa. Então, ele foi levado para a Europa na forma de rapé, que ele é a folha do alcatrão desidratada, picada em pedaços mínimos e as pessoas cheiravam o rapé. Então isso, né, se você vê você vê até em filme, assim, você vê filme da Maria Antonieta cheirando rapé, né? Uma coisa cheirando, né? Cheirando rapé, e era cheirado mesmo, né? Era inalado mesmo. E aí, assim, ele virou cigarro mesmo em 1880, 1900, foi quando começou a ter cigarro. E aí começou a indústria do tabaco. E aí, por que isso virou uma indústria? Porque a nicotina gera dependência. E por que ela gera dependência? Porque a hora que a pessoa inala, principalmente a nicotina, assim, o cigarro mesmo tem 4.595, enfim, substâncias, mas a maior parte do prazer é ligada à nicotina. Ou seja, a nicotina vicia porque dá prazer. Exato. O mecanismo de prazer é muito parecido do que de qualquer outra droga. Então, assim, ela se liga no receptor lá no cérebro, que reduz a ansiedade, reduz o estresse, dá uma sensação de prazer, melhora a angústia, e aí isso demora 20 a 30 minutos e aí o seu metabolismo consegue eliminar essa nicotina. E aí o que acontece? Aí começa a eliminar, cai o nível no sangue, aí começa a dar angústia de novo, a pessoa começa a ficar ansiosa. O que ela faz? Fuma de novo. Então, assim, esse ciclo, né, de angústia, prazer, compensação, isso vai rodando ao longo do tempo e a pessoa vai desenvolvendo tolerância à nicotina. Então, cada vez mais ela precisa de uma quantidade maior de nicotina para manter o ciclo. Então, por isso que as pessoas fumam 2 maços, elas começam fumando pouquinho, e aí eu tenho paciente fumando 2, 3, assim, 3 maços por dia. Eu falo, gente, não acende come, um cigarro no outro, acende né? um cigarro no outro, né? Assim, eu já tive pessoas, mas aí é praticamente uma compulsão, né? Que chegaram a fumar 5 maços por dia. Né? Então, assim, a indústria do tabaco, ela se baseou nessa geração de prazer da nicotina e percebeu que aquilo era uma coisa fantástica, que ia gerar muito lucro, e é o que acontece até hoje, né? Então, só que o que aconteceu ao longo, assim, no final da década de 80, começo da década de 90, começaram a perceber, na realidade, assim, que causava câncer de pulmão, assim, aumentou muito a incidência de câncer de pulmão a partir do uso de cigarro. Não só de pulmão, câncer de boca, câncer de laringe, câncer de bexiga, que as pessoas esquecem que o câncer de bexiga é associado ao cigarro. Aí não é a nicotina, são as outras coisas que estão presentes no cigarro e que são filtradas pelo rim e ficam na bexiga. Isso aumenta o risco de câncer de bexiga.
E aí foi quando começaram as campanhas. Se a gente pegar lá na década de 40, 50, era glamouroso fumar. Tinha muita propaganda tinha filme, a mocinha sempre gostava do cowboy que fumava. Então, assim, era sempre associado a coisas boas. Aliás, nós somos dessa geração, né, Thelma? A gente viu muito isso, né? Quer dizer, além de dar prazer, o marketing, ele relacionava o cigarro a uma certa sensação, né, Edson? Nós somos dessa época, né? De poder, de status, né? Aquelas imagens de cinema onde você via as fotografias onde você via o vapor do cigarro, né? Isso era... Eu tenho essa sensação. Eu nunca fumei, nasci e criei dentro da igreja, mas, pô, era legal ver, né? Muitas músicas eram lançadas. Assim, fazia parte da cultura. Era legal fumar, né? Você não fumar, você era falar, mas você não fuma. Assim, os nossos pais, assim, meu pai fumava a vida inteira, assim. Então, tipo, era legal fumar. Tinha a pressão da sociedade para fumar. Então, assim, tinham os núcleos dos amigos que todo mundo fumava. Então, assim, tinha isso, quantas corridas de Fórmula 1, quantas eram patrocinadas por empresas de cigarro? Ayrton Senna, né? Ayrton Senna, Marlboro. Vocês lembram as propagandas da Marlboro dos paragliders, que era aquele negócio os esportes radicais. Assim, era tudo associado porque era bacana fumar. Né? Além de prazeroso. Além de prazeroso, era bacana fazer parte desse ciclo de pessoas que fumavam e que se divertiam. Então, assim, tinha uma pressão da sociedade. Eu era criança, adorava a Fórmula 1 e desde criança o marketing já bombardeava uma criança que gostava de Fórmula 1, assim como futebol, etc., com marcas de cigarro. Ou seja, desde criança nós já recebíamos a informação de que assim que crescesse tinha que fumar. Aliás, salvo engano, acho que todos os carros que o Senna correu era Philip Morris, né? Na Lotus e Marlboro na McLaren, né? Faziam... eu lembro, cigarro, assim, eu sou péssima, mas assim, eu lembro de um carro preto do... Philip Morris. Era um carro preto Foi o primeiro grande prêmio que ele ganhou. Não, assim, eu lembro disso e eu lembro que aquilo era uma marca de cigarro, assim, né? Então... Isso fica muito marcado. Fica muito marcado. Eu lembro do barulho que meu pai ficava escutando a Fórmula 1, você chegava lá e tinha, e não era só o da Ayrton Senna, quantas marcas de cigarro patrocinavam, entendeu? Então, assim, a gente é uma geração... Os nossos pais foram influenciados de uma forma diferente, de cinema, essas coisas. A gente foi muito influenciado com marketing, um visual muito intenso, né? De televisão, né? E aí, assim, os malefícios começaram a ser mais identificados e associados se a gente for pensar na década de 80. Né? Assim, depois de muitos anos de consumo, né? 100 anos de consumo. Você acha que a indústria, ela pressionou a ciência a tentar desvincular os problemas do cigarro com a saúde? Existiu esse clima? Eu já ouvi falar, não sei. Não sei se você ouviu falar, mas... Assim, se a gente pensar que hoje eu tenho... Hoje o boom é cigarro eletrônico. Se a gente pensar que eu tenho estudo patrocinado pelas empresas de cigarro eletrônico para mostrar que não faz mal, acredito totalmente que isso pode ter acontecido. Né? Muito provavelmente isso aconteceu. Importante, eu acho que é importante a gente frisar aqui, né? Porque muitas vezes a gente pega um fumante e taxa esse fumante. Esse cara fuma porque é sem vergonha, e não é exatamente isso. Não. Existem os momentos de prazer. Né? Sim. Agora, assim, a nicotina, de 10 pessoas que fumam, 8 ficam viciadas. É 80%. Coisa, se a gente pensar, o que é acima é heroína, crack, cocaína é 9, cigarro, nicotina é 8. Quer dizer, o cigarro está encostado com a cocaína, então. Sim, como causador de dependência, sim. Nossa. Bebida 6, né? Então, assim, ele é extremamente viciante. Extremamente viciante. Tá. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da composição do cigarro. Para que serve o filtro? O que eu tenho lá? Quem causa câncer? Quem causa dependência, etc. Você pode detalhar para a gente? E o que usam no cigarro
para disfarçar, porque nicotina tem um gosto ruim pra caramba, Tem né? um gosto ruim. O que você faz? Qual que é o artifício que você usa? É assim, o cigarro, vamos falar primeiro do cigarro convencional, né? O cigarro convencional, ele tem um filtro que é super potente. A ideia do filtro é diminuir não só a quantidade de fumaça inalada, como para reduzir a temperatura, que isso é extremamente importante. A redução de tempo, porque assim, o cigarro, a combustão chega a 400 graus Celsius. Quer dizer, se você fumar um cigarro sem filtro, você tem essa temperatura na sua boca. Isso. 400 graus. Por isso que o cigarro de palha, que a gente vai falar daqui a pouco, o cigarro de palha, que a pessoa monta, né, o palheiro lá, sem o filtro, ele é extremamente lesivo para a mucosa oral. Ele aumenta muito a incidência de câncer de boca pelo calor. De boca, de laringe, pelo calor. Então, assim, o papel do filtro é reduzir a fumaça e reduzir a temperatura. O tabaco, ele está no meio, ele é produzido, quer dizer, hoje ele é todo manipulado, né? E para você melhorar o sabor, então ele põe um pouco de flavorizante, de menta, enfim. E aí, só que a base sempre é alcatrão, né? É sempre o alcatrão. E aí você tem que lembrar que esse alcatrão, ele é produzido como monocultura em um monte de lugar. Ele tem pesticida, ele tem adubo, então, e tudo isso está no meio da composição, né? Sim. Então, assim, quando você fuma, você vai fumar um pouco do adubo, um pouco do pesticida junto, porque está lá no meio. Vai fumar um monte. Não, você fuma. Por isso que eles, o estudo é de 4.500, de fato, 4.500 substâncias nocivas lá dentro, né? E aí você tem o papel que envolve. O papel, ele é branqueado, ele é com alvejante. Então, assim, o papel também, aquela coisa que faz o papel ficar mais branco, você também fuma. Né? Então, assim, a gente tem um monte de coisas tóxicas e a gente tem a nicotina dando prazer. Agora, você falou uma coisa interessante, né? Filtro. Então, o filtro, quando o cara inala aquela fumaça, ele vai inalar uma fumaça mais filtrada, ou seja, o cigarro com filtro, em tese, faria menos mal do que o cigarro de palha ou um cigarro sem filtro. Exato. Agora, tem o fumante passivo. Sim. O fumante passivo, ele está inalando uma fumaça sem filtro. Isso é danoso para quem para quem está no ambiente? Sim, Você tem pacientes que foram fumantes passivos e que tiveram problemas de saúde? Sim, inclusive câncer de pulmão. Inclusive câncer. Quer dizer, o cara nunca fumou na vida dele, nunca teve esse hábito, mas era um fumante. Mas a gente tem senhoras da faixa de 70 anos que conviveram com seus maridos fumantes que fumavam na beira-leito, né? Porque as pessoas fumavam, o cigarro ficava do lado da cama. E que tem risco de desenvolver câncer de pulmão. Assim, não é tão direto, né? Não é uma chance tão grande quanto do fumante ativo, mas assim, tem mais bronquite, tem um pouco menos, assim, faz bronquite, faz enfisema numa taxa muito menor, mas pode fazer, inclusive, câncer de pulmão. Tá. E me fala uma coisa, qual é o tamanho desse problema aqui no Brasil? De tabaco? De tabagismo? De tabagismo. Na realidade, assim, isso caiu, né? Assim, se a gente for pegar lá na década de 80, a gente tinha 18% da população fumante. Hoje está ao redor de 10%. Quer ver? Eu tenho até essa estatística certinha aqui no Brasil. Desculpa, eu tô falando errado. Em 89 era 32% de população fumante. Muita gente, né? E agora, em 2019, que é a nossa última estatística, é 9,8%. 9,8%, né? Nós somos uma geração em que o mundo científico começou a gritar. Isso, exatamente. De tal maneira que nós três não fumamos. Então, da nossa geração, muita gente não fuma. Agora, infelizmente, geração dos nossos filhos, eu vejo os amigos dos meus filhos estão voltando a fumar. Tanto cigarro normal como o cigarro eletrônico, etc. No interior se fuma muito cigarro de palha, né? Muito cigarro de palha. Agora, o Brasil, em tese, se a gente for analisar, é um país mais consciente, como, por exemplo, países da Europa, né? Na Europa se fuma muito mais. E você estava falando no detalhe da lei, o que aconteceu aqui no Brasil e o que não aconteceu na Europa há tempo, que aqui se fuma menos do que lá. Assim, a primeira grande restrição foi de não poder fumar em ambiente fechado.
Né? Eu lembro. Né? Teve essa lei aqui. Começou aqui em São Paulo, inclusive. Paulo até com o Paulo Maluf. Então, assim, foi uma lei importante. Foi uma lei importante. Eu lembro até o Roda Viva, que tinha um pessoal, um monte de gente xingando. Ele falou, não, vai ser proibido e tal. E foi uma lei muito importante. Foi uma lei muito importante, Então, assim, porque até então se fumava em escritório, se fumava em restaurante, mas assim, se fumava trabalhando em escritório, né? Então, hospital. Ônibus, viagem, avião. Então. Se fumava em todos os lugares. Então, a partir desta lei, que acabou virando nacional, mas automaticamente se reduz o tabagismo ativo e o passivo, né? Sim, se reduz. Então, você teve impacto populacional a partir de então. E na Europa, isso foi mais tardio, assim. Eu lembro de há pelo menos 10 anos ter ido especificamente para a Itália, França, enfim. E assim, as pessoas fumavam dentro de restaurante. Assim, e para gente que já estava, sei lá, 20 anos sem eu senti isso. Disso, né? Nossa, eu ficava extremamente incomodada. A pessoa acendia cigarro do lado e falava, não, preciso sair daqui, não dá, não consigo conviver, entendeu? Então, assim, isso tem bastante E é interessante impacto. que aqui no Brasil, por exemplo, quando pegou a lei, tinham áreas dentro de restaurantes que você podia fumar e áreas que não podia até que se aboliu. Até que se aboliu. Lá na Europa você vai ainda, você vê ambientes, restaurantes onde tem a área do fumante e a área do não fumante, né? Quer dizer, ainda... E assim, a gente agora está com o problema do eletrônico, né? Porque o eletrônico, como ele não tem cheiro... ele não, assim, tem dúvida se ele está na proibição ou não está na proibição, entendeu? Então, assim, você vê que as pessoas estão voltando a fumar eletrônico em lugares que antes não era permitido. E não era permitido, né? Quer dizer, a legislação vai ter que contemplar isso. Thelma, vamos falar um pouquinho das doenças relacionadas ao cigarro? Sim. Você tem um contato direto, depois o Edson vai falar um pouquinho das doenças neurológicas relacionadas ao cigarro. Eu queria que você... falasse aí por ordem, ou por ordem de incidência ou importância, na sua visão clínica, quem que prejudica, qual a substância que está relacionada e quais as principais doenças relacionadas ao consumo de cigarro? Assim, na realidade, assim, quais as substâncias exatas que correlacionam é um pouco mais difícil de dizer, né? Porque, assim, por exemplo, antes se achava que a nicotina ela só causava dependência, hoje você sabe que a nicotina acelera a morte celular, por exemplo. Alcatrão acelera a morte celular. Alcatrão era o vilão principal, exato, né? Agora, assim... o cigarro tem um monte de substância cancerígena, né? Tem nitrosamina, tem derivado de petróleo, tem um monte de coisa cancerígena lá no meio. Então, assim, aumenta muito o risco de câncer de pulmão. Acho que, assim, se a gente for parar a pensar em câncer, pulmão e bexiga. Sim. Né? Aí só que aumenta muito o risco de infarto, de AVC, de doença arterial, aumenta muito o risco as artérias vão ficando mais rígidas, vão fazendo... A nicotina faz vasoconstrição, o vaso fecha quando você faz a inalação de nicotina. Ou seja, a pressão sobe. A pressão sobe. O indivíduo vira hipertenso. Exatamente. Por causa do cigarro. Por causa do cigarro. Então, quer dizer, a gente fala muito de câncer, mas na realidade os problemas sistêmicos, a incidência é até maior. Sim, né? Sim. A gente tem, assim, a doença cardiovascular associada a cigarro é muito nítido, né? É muito nítido. Inclusive, quando alguém chega no pronto-socorro com um infarto, a primeira pergunta é: você fuma Sim, ou não? Sim, a primeira pergunta, né? Exato. Por causa do aceleração de depósito de placas de gordura na carótida, nas coronárias, né, principalmente. E vaso periférico, né? Aquela doença que os vasos periféricos estão ficando cada vez mais inflamados, né? Síndrome de Burger, né? Que você acaba tendo, inclusive, perda, né? Levando a amputação, né? Isso é uma coisa que depende de sensibilidade individual, mas isso é real. Falando especificamente de pulmão, a gente tem enfisema associado. O que é o enfisema? Você pode explicar para o enfisema é a destruição do tecido pulmonar. Assim, o cigarro, ele ativa uma enzima que vai lá e corrói
os alvéolos, imagina que se a gente imaginar o pulmão, você imagina que é como se fosse uma árvore, né? Então, a traqueia é o tronco principal, os brônquios são os galhos de árvore e as folhas são os alvéolos. Esses alvéolos, eles são contidos como se fosse um cachinho de uva por uma substância que é um elástico, chama elastina. O cigarro, ele vai lá e corrói, ele ativa uma enzima que corrói essa elastina. Então, o alvéolo não contém mais e aí, por pressão, ele vai lá e estoura e fica uma bolha. Essa bolha, você tem que lembrar que a troca de oxigênio é feita no contato direto do sangue com o ar. Só que o sangue, os vasinhos passam ao redor dos alvéolos. Uma hora que você estoura ou vira uma bolha, você tem proporcionalmente um volume maior de ar sendo passado por uma quantidade menor de vasos. Quer dizer, você quase não há troca. Você né? reduz a troca. Então, assim, imagina que você multiplicado isso por 10 mil vezes, você faz áreas extensas de enfisema e você reduz muito a troca. E por isso que os pacientes com enfisema têm baixa oxigenação. Quer dizer, tá cheio de ar no pulmão, mas Só que ele não tem troca, não tem né? troca. Ele morre afogado em ar. Né? Exato. E outra coisa que o enfisema faz é que essas áreas, elas têm menos elasticidade. Então, o ar entra e sai menos, porque o elástico reduz, né? Então, ele vai sobrando ar lá dentro do pulmão. E aí, o que acontece? As áreas normais vão ficando espremidas porque essa área vai esticando e as áreas que estão mais normais não conseguem expandir de forma adequada. Então, você tem um comprometimento mecânico também. E junta que ninguém tem só enfisema ou só bronquite. Em geral, tem um misto, né? Você pode predominar um ou outro. A bronquite é uma inflamação do brônquio. Então, a parede do brônquio, ela vai ficando mais espessa. E aí sobra menos espaço para o ar passar. Então, quando você inspira, você tem uma abertura do brônquio fisiológico normal, não consegue tanto porque a parede do brônquio está mais grossa, e aí a hora que solta o ar, ele fecha antes de esvaziar todo o ar do pulmão. Ah, olha só. Então, assim, a gente tem 2 mecanismos do que a gente chama de aprisionamento de ar. Então, a pessoa vai ficando com pulmão cheio de ar. Mas... E, assim, você não tem nem a ventilação adequada, então esse ar nem entra direito, nem sai direito, e aí você tem o problema da troca. Então, assim, essa combinação faz com que a pessoa que tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é isso, né, o enfisema e o DPOC, né? Ela tenha a falta de ar aos esforços, até que chega um momento que precisa de oxigênio, e aí falta de ar em repouso. E até que chega uma hora que é só transplante que resolve. Exato, né? O cara é um pulmão inviável, não tem mais tratamento, etc. Fala um pouquinho do câncer de pulmão pra gente. O câncer de pulmão, ele sempre foi extremamente associado ao cigarro. E aí ele é associado, se você tem que ter a predisposição genética. Só que, assim, é interessante que alguns estudos estão saindo agora sugerindo que não é só cigarro, né? Que poluição ambiental que está interferindo extremamente. Porque, assim, como o consumo do cigarro está caindo, só que o câncer de pulmão está subindo. A taxa de incidência de câncer de pulmão. Então, assim, tem um estudo que foi apresentado na ASCO, né, no Congresso de Câncer, que é um estudo extremamente elegante, que saiu na Nature, que ele fez, quer dizer, é um estudo longo, né, com ratinhos, e aí o que ele mostrou? Que a exposição ambiental à poluição aumenta o gene que predispõe a desenvolver câncer. Olha só. Então, assim, a gente tem uma mistura. Eu tenho um aumento da poluição ambiental geral, global, e aí a exposição ao cigarro facilita. Quer dizer, você tem os dois facilitadores. Ou seja, o fumante de grandes cidades tem 2 fatores. Exatamente. Mas a gente fala que a poluição ambiental hoje, num dia normal, é como se a gente fumasse 3 cigarros e naqueles dias de inversão térmica de mais poluição chega a ser 6 cigarros. Nossa. Quer dizer, eu e você. Sim. Que nós não somos fumantes. Exatamente. É engraçado, né? Não sei se você já reparou, né? Você tem empreendimentos às vezes você mora em grandes avenidas, né? O que você limpa de fuligem no apartamento, não, é impressionante. Essa fuligem é perigosa. Exatamente. Que é o material particulado, né? Que é o que a gente inala. Nossa. Então, assim, a gente tem uma combinação de fatores aumentando o câncer de pulmão. Então, não é... Porque, assim, se a gente for pensar realmente, assim, mas era 30 e tantos por cento, hoje é 10%, e por que o câncer está aumentando? Porque entra a poluição na jogada.
Nossa. Então, a gente tem 2 fatores, né? E aí, assim, com o cigarro eletrônico, a gente não sabe o que vai acontecer com essa população daqui a 10 anos, 20 anos. Porque a não gente existe, não né? sabe. Não Exatamente. existe estatística, Exatamente, né? exatamente. Alguma coisa vai acontecer. Já está acontecendo e você vai falar daqui a pouquinho para a gente. Mas a gente não sabe as consequências de longo prazo, como não se sabia do cigarro lá no início, exatamente, né? Exatamente. Nossa, surpreso. Edson, você quer falar um pouquinho das doenças neurológicas associadas ao cigarro aí? Então, o cigarro é um vilão importante para os pacientes neurológicos. É bem conhecido que o cigarro é um grande fator que desencadeia e agrava as crises de dor de cabeça, por exemplo. Incontáveis pacientes com dores de cabeça, eles falam que quando vão para um ambiente com cheiro de cigarro, acabam desencadeando de crise, né? as crises de enxaqueca, por exemplo. Então, isso é bem conhecido. Além disso, a exposição do paciente ao cigarro tem sido associado à cefaleia insalva, cefaleia de Horton. Ou seja, o próprio cigarro ele tem relação com alguns tipos específicos de desenvolvimento de alguns tipos específicos de dor de cabeça. Tudo bem que toda essa questão ainda está em estudo, mas já temos essa evidência. Bom, o cigarro, ele atualmente, né, nos últimos 10 anos, conseguiram comprovar que o cigarro está associado com perda gradual da audição. Ou seja, a perda de audição ocorre com maior frequência nas pessoas que fumam, né? Ou seja, e portanto todas as consequências de perda de audição, por exemplo, zumbido, por exemplo, tontura, zumbido, ou seja, as consequências de perda de audição, declínio cognitivo. Hoje em dia se sabe que o declínio cognitivo está associado à perda de visão, redução da acuidade visual e também redução da audição. Bom, além disso, nós sabemos que o cigarro tem muita relação com anormalidades do sono, né? Tem vários trabalhos no mundo científico correlacionando cigarro, hábito de fumar, com alterações do sono. Então, por exemplo, um trabalho recente do ano passado mostrando que o cigarro, o hábito de fumar, ele pode causar insônia, e quanto mais cigarro, ou seja, quanto mais grave o tabagismo da pessoa, quanto mais cigarros a pessoa consumir, mais grave a insônia da pessoa. Isso é uma queixa no seu consultório, Thelma? Sim. Você vê esses pacientes se queixando de dificuldades para dormir, de crises de enxaqueca, alguma coisa assim? A cefaleia é muito comum, né? Realmente é muito comum. E insônia também. Na realidade, eu nem sabia esse dado, mas a gente realmente... E tem muito a ver isso, assim, de quantidade de cigarro com maior queixa. Pensando agora no consultório... É bom esse intercâmbio, nosso intercâmbio de especialidades para Ontem eu estava levantando a literatura, vi um trabalho publicado no ano passado, 2021, quer dizer, retrasado. E, além disso, o uso do cigarro está associado à diminuição do número de horas de sono, ou seja, com a duração do sono. E todos nós sabemos que o corpo precisa descansar, né? Insônia mais poucas horas de sono significa estresse, desencadeamento de estresse e inflamação no corpo. O cigarro, por exemplo, já é uma substância oxidativa. Se você não dorme, você fica mais oxidativo ainda, mais inflamado, mais propenso a ter câncer, etc. E agora faz todo sentido ser relacionado à quantidade de cigarro, porque quanto maior a quantidade de nicotina que a pessoa é exposta, aquele ciclo de compensação é mais rápido, né? E tem gente que acorda no meio da noite para fumar. Exatamente. Isso. Bom, exatamente. Isso mesmo. Então, além de estar relacionado à insônia e além de estar relacionado à diminuição da quantidade de sono, de horas dormidas, quando a pessoa tenta parar de fumar, ou seja, a abstinência
ao cigarro, por sua vez, também causa insônia. Ou seja, o cigarro ele é um verdadeiro vilão, porque ao mesmo tempo ele provoca tudo isso, ele provoca a insônia. Ao mesmo tempo, quando a pessoa quer parar de fumar, o fato de ter abstinência ao cigarro, a pessoa também entra em... a abstinência ao cigarro leva à insônia. Ou seja, se você correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come, né? O bicho come. Esse é a nossa problemática do cigarro. Bom, além disso, o cigarro está associado a agravamento de doenças autoimunes. Né? E tem algumas doenças autoimunes, como, por exemplo, artrite reumatoide. Eu estava estudando sobre doenças autoimunes neurológicas, né? E o pessoal não parava de citar artrite reumatoide, que tem muita relação com o cigarro. Né? E em relação às doenças autoimunes neurológicas, nós podemos citar miastenia gravis. Né? Miastenia grave é uma doença em que a pessoa produz autoanticorpos contra componentes da junção neuromuscular. E, portanto, com isso, a transmissão de informação da fibra nervosa para o músculo acaba ficando acometida. Né? E o cigarro, ele piora as crises de miastenia graves e, portanto, piora a qualidade de vida do paciente. Bom, além de miastenia grave, tem uma outra doença autoimune, que é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença em que a pessoa produz anticorpos contra a bainha de mielina dos axônios, ou seja, das células nervosas. E, portanto, isso prejudica também a transmissão nervosa, a transmissão de informação através do neurônio. Né? O que se descobriu em relação ao cigarro e esclerose múltipla? Né? Se descobriu que os pacientes com esclerose múltiplas que fumam têm maior atividade da doença, tem uma taxa maior de atividade da doença, tem mais surtos, os surtos são mais intensos, né? E, portanto, isso ocasiona mais atrofia cerebral. Porque a esclerose está associada a isso, né? Atrofia cerebral de áreas do cérebro provocadas pela inflamação. E, além disso, portanto, né, conseguiu-se documentar que o tabagismo está relacionado a pior prognóstico, mais incapacidade neurológica da pessoa. Né? Bom, além de doenças autoimunes, né, nós não podemos esquecer das doenças vasculares cerebrais. Dos vasos, das artérias, né? O tabagismo está associado a AVC, ou seja, acidente vascular cerebral, tanto isquêmico, por falta de sangue, por entupimento de artérias do cérebro, oclusão de artérias do cérebro, assim como AVCH, ou seja, acidente vascular cerebral hemorrágico. Né? Tanto é que quando no pronto-socorro, né, quando o paciente infarta, a primeira pergunta é... Cigarro. Se você fuma, né? Sim. AVC também, né? Também. É a primeira pergunta. Sim. Você fuma? E não é porque a gente é chato. Não, é porque a gente tem não correlação. Quer ser chato, a gente não quer culpar quem fuma. Muito pelo contrário. Mas é que a gente sabe das dificuldades, mas é um dado importante para o nosso raciocínio clínico. Exato. Raciocínio clínico e tratamento. Não é para condenar ninguém. Exato, com certeza não. Tá? Então, as pessoas que fumam têm risco maior de acidente vascular cerebral isquêmico, AVC isquêmico, assim como risco maior de acidente vascular cerebral hemorrágico. E dos acidentes vasculares hemorrágicos, né, foi demonstrado... O sangramento na cabeça, isso, né? Ou seja, sangramento dentro da cabeça. Foi demonstrado que o cigarro aumenta o risco, aumenta a chance de sangramento intraparenquimatoso. Nós chamamos isso de hemorragia intracerebral ou hemorragia intraparenquimatosa, sangramento no tecido do cérebro. E também o que nós chamamos de hemorragia subaracnoide. A maior causa da hemorragia subaracnoide, ou seja, sangramento para
para dentro do espaço onde circula o líquido do cérebro, que é o líquido céfalo-raquidiano, é a água do cérebro. Maior parte das causas seria sangramento de aneurisma. Só um dado para exemplificar, as pessoas que fumam têm cerca de 4 vezes mais chance de ter aneurisma cerebral do que a população que não fuma. Ou seja, o cigarro tem relação direta com a formação de aneurisma. Com a formação de aneurisma e com o rompimento dos aneurismas. O rompimento, as pessoas que fumam sangram mais. Né? Os trabalhos mostram isso, que as pessoas que fumam sangram mais e sangram mais em idade mais precoce, ou seja, em idade mais jovem. Né? Bom, além de aumentar o risco de desenvolvimento de aneurisma e sangramento, o cigarro, quando associado à hipertensão arterial sistêmica, ou seja, a pressão alta, né, esse aumento de chance sobe para 7 vezes mais que a população que não fuma. De rompimento de aneurisma. Né? De desenvolvimento de aneurisma, de encontrar um aneurisma. De encontrar um aneurisma que não rompeu, né? Tá. Aumenta para 7 vezes. 7 vezes, muita coisa. Isso. E em relação a sangramento, a pessoa que fuma, em relação à pessoa que não fuma, a pessoa que fuma tem chance 2 vezes mais de sangrar o aneurisma do que a pessoa que não fuma. Ou seja, e o mecanismo do aneurisma é o mesmo do efizema, tá? É o mesmo, é o mesmo de ativação do efizema, de ativação e tal, né? Rompe o colágeno e começa a fazer a bolinha. Nós vamos ter um podcast só de aneurismas aqui, tá? Legal. Só para recordar o seguinte, quando a gente fala de aneurisma, qual é o principal fator causador? O primeiro, cigarro. Segundo, cigarro. Terceiro, cigarro. Depois veio outras causas. Metade dos pacientes que têm rotura de aneurisma morrem em casa. Tá. E 60% não volta a fazer o que fazia antes, não consegue voltar. É uma hemorragia extremamente grave, né, Edson? Nós vamos fazer um podcast aqui de aneurismos. Vamos passar para o cigarro de palha? Vamos passar. Porque parece que o cigarro de palha é mais saudável, é natural, né? Você tá lá na roça, você pega o tabaquinho lá, aí você vê se o vovô, normalmente é um vovô, um titio, né? Sabe que não. Não. Sabe que não. Porque os pacientes me falam isso. Porque essa história mas assim, você pega essa população de 30 e poucos anos, não, mas eu fumo tabaco. Eu fumo tabaco, eu não fumo... É mais saudável, é mais saudável, né? Tem 2 tipos de cigarro de palha. Quer dizer, tem o original, né? Que é o original, que é o da roça, que aí ele é feito, que é o tabaco moído, aí ele é enrolado em palha de milho, o original é palha de milho, e aí é sem filtro. Esse é raiz, assim. Esse é raiz. Fala aí da raiz aí, a palha de milho ou a palha de arroz... ela tem alguns componentes diferentes do que o papel, né? Ela tem uma combustão muito mais rápida, então, assim, por isso que, não sei se vocês já viram alguém fumando cigarro, ele apaga. Você dá a tragada, ele apaga, então você tem que ficar acendendo o tempo todo, porque a combustão é extremamente rápida. E a palha de milho meio que protege e a fumaça se concentra, a fumaça não sai pela palha. Então, a quantidade de fumaça que a pessoa inala é muito superior. Olha e aí, só. Sem filtro, tem o problema da temperatura então, que a gente conversou. A combustão alta, sem filtro, você vai inalar muito mais coisa do que... O cigarro convencional, então, é menos pior. É menos pior, assim. O cigarro de palha sem filtro é a pior forma de cigarro que existe no mundo, assim. Por causa disso, por esta combinação. Tem a segunda forma, que é a pessoa compra o tabaco, ela compra o papel de seda. Não é um papel de seda, né? É aquela coisa de papelaria. Não, quando fala assim, papel de seda, fala, gente, é papel de seda de papelaria. Ele compra uma caixinha com papel de seda, a pessoa mesmo enrola e pode ou não colocar filtro. Esse papel de seda lembra que ele tem alvejante, para ele ficar clarinho, ele põe alvejante, você também fuma alvejante, né? E aí, com ou sem filtro. Sem o filtro é a mesma coisa. Este papel de seda, ele também tem uma combustão muito rápida, só que ele é menos pior do que a palha de milho e do que o arroz, porque ainda extravasa um pouquinho pelo meio do papel, então
A inalação de fumaça não é tão intensa quanto o original, mas ainda assim é muito ruim. E sem filtro também tem toda a história da combustão dos 400 graus que vem essa fumaça que a pessoa inala. Pode. E aí tem o papel, o palheiro industrializado, entre aspas, né? Então, assim, eles vendem como um cigarro tradicional, numa caixinha e tal. E aí esses, em geral, já têm filtro, mas eles são um pouco menos industrializados. São menos potentes do que o cigarro normal. Eu não acho que de potência, eu acho que é igual. A diferença é que eles vendem como se fosse uma coisa um pouquinho menos industrializada. Mais artesanal. Mais artesanal. Então, assim, o cigarro de palha está muito na moda nessa faixa de universitário, nessa faixa, assim, o pessoal das universidades do interior, todo mundo fuma palheiro. Todo mundo fuma. É impressionante a quantidade dessa moçada aí dos seus 20 e poucos anos fumando. Você inala muito mais substância. E o problema da temperatura. E o problema da temperatura. O que tem a temperatura na boca? Qual é o maior problema? É maior risco de câncer de boca mesmo. É câncer de boca. Laringite, né? Assim, quantos graus chega? 400 graus. O problema, Marcelo, quando chega a 400 graus, o que acontece é que a temperatura acaba provocando microqueimaduras na mucosa oral. Essas queimaduras, elas abrem feridas, justamente abrem feridas pelo interior da boca e garganta para as substâncias entrarem. É isso aí. Então, repetidamente, há queimaduras na pele, por dentro. Na mucosa, né, e, portanto, abrem feridas, o local inflama. E essas feridas abertas são porta de entrada para entrada de substâncias cancerígenas. Por isso que câncer de boca é tão frequente em quem fuma cigarro de palha. É isso aí. Assim, e não é só cigarro de palha, né? Tudo que é muito quente aumenta o risco de câncer de boca e de garganta. Tipo, no Japão, que eles fumam muito, que tem muito consumo de chá, aquele chá extremamente quente, também aumenta risco. Então, assim, a temperatura... Também, né? Chimarrão também. Assim, a temperatura como um todo é associada ao aumento de risco de especialmente do cigarro. Especialmente né? do cigarro. Além de você estar aumentando a temperatura, você está inalando substâncias cancerígenas. Exato. Então, em suma, aquele cigarrinho artesanal inocente, ele é pior do que o cigarro convencional. No cigarro convencional, o pessoal usa muito cigarro mentolado, cigarro de canela, etc. Eles são mais saudáveis, menos saudáveis? Tem alguma diferença? É só para disfarçar o sabor. É só para disfarçar. O sabor, em termos de toxicidade de risco, é igual. É igual, né? É igual. Bom, aí nós temos uma outra categoria que é o charuto. Sim, e o charuto, ele é elegante, também dá muito prazer, né? Quem fuma charuto normalmente reúne os amigos, abre uma caixa de charuto, vamos tomar com vinho, etc, né? Fala um pouquinho do charuto aí pra gente. O charuto, ele não tem filtro. Não tem filtro. Não tem filtro, então assim, já começa por aí, já não tem filtro. Assim, eles são, na realidade, diferente, não é o tabaco picado, mas eles são enrolados, né? Enrolados, prensados, tal. É uma forma diferente de se produzir. Vai ter um pouco menos de substância cancerígena do que o cigarro convencional, porque ele realmente não tem tanto processamento químico para fazer o cigarro. Mas, em compensação, você tem uma concentração, assim, você fala assim, eu fumo, eu não trago, eu tenho uma temperatura extremamente alta, essas substâncias ficam na saliva, a pessoa engole uma saliva contaminada pela fumaça, então aumenta muito o risco de câncer de boca, de laringe e de estômago, de esôfago e estômago. Olha só. E ele é mais associado à bronquite do que, porque como é mais assim, é uma partícula um pouquinho menos
um pouquinho maior em tamanho, né? Ela faz mais bronquite, menos enfisema. Faz bastante traqueite e bronquite. Inflamação, mas não tanto enfisema. Mas não tanto enfisema. E ele também tem correlação com câncer de pulmão, um pouco menos, mas ele tem mais correlação aí com câncer de... Olha só, então o charuto pega os dois sistemas, né? O digestivo e ninguém pensa nisso, né? Porque a pessoa, eu não trago, eu não inalo. Mas você fica com aquela coisa misturada na saliva, engole. E aquelas substâncias carcinógenas podem pegar o esôfago e o estômago. Exato. Eu não sabia disso. Eu não fazia ideia. Você fazia ideia disso? Não. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu sempre achei que o cigarro, o charuto, etc., davam câncer no sistema respiratório, mas não no digestivo. Vamos falar agora um pouquinho. Parece que é mais tranquilo, né? O narguilé, isso. Super mais tranquilo. Conta aí pra gente um pouquinho. O narguilé, na verdade, ele tem uma história interessante. O narguilé, ele vem lá do Oriente Médio. No Oriente Médio eu vi muito fumar narguilé. Eu vi muito quando eu fui num congresso em Dubai. E nos bares, todo restaurante que a gente ia tinha uma mesa para fumar narguilé. E a família ali sentava lá, pai, mãe, tios e tal, mas os adultos e adolescentes, eles ficavam ali fumando narguilé. E muitas vezes você nem sentia o cheiro, né? Era tudo mentolado, você tinha um cheiro bem agradável. Conta aí um pouquinho do narguilé. O narguilé, ele surgiu no Oriente Médio para as mulheres fumarem. Porque mulher não podia fumar em ambiente externo, então elas se reuniam. E se você for ver, o narguilé, ele é lindo, né? É bonito. É bonito, com vidro, com metal, ele é muito bonito. Então, assim, ele inicialmente, ele era uma coisa feminina. E aí, assim, ele é um bowl lá, onde você coloca a água. E aí, você, na parte de cima, você tem uma travessinha assim que você tem, onde coloca o carvão, as folhas de alcatrão e o que você quer para dar o cheiro. O cheiro, aquele cheiro agradável, né? Então, porque o cheiro do narguilé sem esses aromáticos é muito ruim, é muito forte. Muito forte, porque imagina que a folha do tabaco está queimando com o carvão. Né? Então, assim, em relação à toxicidade, você imagina que você tem uma coisa de combustão contínua, diferente daquele calor enorme, né, do cigarro de palha. Você tem uma combustão um pouquinho mais lenta, mas você queima, junto com a inalação deste vapor, derivados do carvão. Nossa! Então, assim... Você fuma carvão, Você fuma carvão. Você fuma derivado do carvão, né? E você fuma... A concentração de nicotina é 2 a 4 vezes maior. Eu tenho até os dados aqui. Você fuma monóxido de carbono, porque você fuma uma fumaça. 7 a 11 vezes maior uma concentração de monóxido de carbono. Você está ali... fumando fumaça. De um ônibus ou caminhão ligado ali. Você está ali, fumando aquela... Em termos de alcatrão, é 100 vezes maior a concentração do que um cigarro convencional. Aí tem formaldeído e tem os hidrocarbonetos aí, poliaromáticos, que são essas coisas do cheiro, do flavorizante, que também inala junto. Então, 1 hora, dependendo da concentração, 1 hora de narguilé equivale de 100 a 200 cigarros. Tá? E aí você tem muito do fumante passivo também, porque aquilo contamina o ambiente e você tem uma grande concentração de tudo que eu falei no fumante passivo também. O narguilé é um cigarro potencializado, mais um monte de coisa que não tem no cigarro. Isso aí. Porque você lembra que você está fumando derivado de carvão, você está fumando formaldeído, você está fumando outras coisas também. E normalmente as pessoas ficam 1 hora fumando, porque é uma reunião, tem o negócio lá, passa de boca em boca. A temperatura é alta? A temperatura não é tão alta. Aliás, tem essa história do boca em boca, então aumenta o risco de transmissão de hepatite, dessas coisas, né? De boca em boca, né? Ah, é verdade. Também tem isso. Hepatite e tuberculose aumenta risco, porque você está lá Você está compartilhando a saliva. Isso aí. Tem alguns que tem vários, né? E outra coisa, assim. Tem alguns que trocam o biquinho, né? Cada um tem o seu biquinho lá. Pelo menos mas normalmente
eles ficam 1 hora ali. 1, 2 horas numa reunião. Eu vi isso. Quando a gente foi para o congresso lá, eu ia em alguns restaurantes, eu via uma reunião, eles ficavam ali a tarde toda ali, conversando, fumando narguilé. Quer dizer que aquele vapor que tem no narguilé não deixa o negócio mais inocente, não né? Não deixa, isso é ilusão. Você tem pego pacientes com complicações, já estudos, já mostra? O que assim, é a mesma do cigarro, difícil, não é? Né? Porque, assim, em geral, quem fuma narguilé não fuma só narguilé, né? Você fuma narguilé quando você está com seus amigos, você pode fumar cigarro sozinho, então é difícil imputar, mas assim, por todo esse risco, a gente imagina que você vai induzir doença igual, né? Doença igual ou até pior, né? Até pior. Porque você fuma carvão, né? Monóxido de Como carbono. são substâncias diferentes. São substâncias diferentes. Talvez haja até outras doenças. Sim. Agora, nós vamos falar de uma coisa chamada VAP de vitamina, né? Que história é essa? Como é que surgiu isso aí? Conta pra gente o que é o VAP de vitamina e o que na realidade é esse tal de VAP de vitamina. O VAP de vitamina, o vape, né, na verdade, ele é um cigarro eletrônico, que sei lá por que resolveram... Apelidar de... essa história apareceu porque começaram a fazer propaganda de um cigarro eletrônico que teria vitaminas dentro, que seria uma forma de consumir mais vitamina. E é uma menina toda bonita, de roupa de ginástica, falando Quer dizer, dá um aspecto fitness, exato, né? Não, mas é exatamente esse o público que eles querem atingir. Né? Eu não consigo consumir todas as minhas vitaminas, agora eu consigo... fumar. E eu sou saudável. Eu sou bonita, eu sou... Por exemplo, a propaganda do cigarro é aquela ilusão do poder, etc., prazer e tal. Aqui não, já é uma pessoa saudável. É uma pessoa saudável, que quer ficar mais saudável, não consegue consumir, então ela vai lá e fuma a vitamina. Então, assim, isso foi assim, a sociedade de pneumo caiu matando em cima, tirou essa história de aliás, circulação. A Anvisa até sim. cortou. Mas assim, cigarro eletrônico é proibido no Brasil, né? Faz todo sentido ser proibido, a gente vai conversar exatamente sobre isso. Assim. Falando especificamente do vape de vitamina, não tem nenhum estudo falando que você absorve vitamina pela membrana alveolar, né? Pelo tecido do pulmão. Não tem, né? Então, assim, você quer vitamina, coma direito. Não precisa de suplemento. Então assim, come direito. Se você quiser tomar um whey, mas ok, mas não fume vitamina, né? Porque não é o ponto, né? Agora, assim, os cigarros eletrônicos é interessante, porque assim, quando eles surgiram como uma forma de redução de dano para cigarro normal. Então, assim, os primeiros cigarros eletrônicos, eles eram grandes, eles eram feios, assim, era um negócio de que a função era só reduzir... o cara se iludir, né? Ver que ele estava... Não, na realidade, era uma forma de suplementação de nicotina. Porque você tem com sem nicotina. Você pode comprar... Isso existe, né? Assim, você pode comprar uma concentração maior de nicotina e vai reduzindo, né? Enfim, até tem grandes controvérsias, porque como reposição de nicotina, ele é um bom repositor de nicotina. Se comparar alguém que tenta parar de fumar com cigarro eletrônico com nicotina do que quem tenta parar na marra, quem repõe nicotina vai melhor. Né? O problema é que, assim, esse cigarro eletrônico, que era basicamente para redução de dano de nicotina, ele era desagradável na garganta. Porque essa nicotina ácida, que é a nicotina original, ela era irritante, então fazia faringite, alteração da voz. E o gosto é ruim, O gosto era ruim. Então, assim, não deu muito certo em termos de indústria, porque as pessoas aderiam mal, apesar de, teoricamente, ser efetivo como reposição de nicotina. E aí, o que aconteceu? Alguém da indústria do tabaco, que está incomodado com a queda do consumo mundial, porque isso não é só no Brasil, percebeu que aquilo poderia ser modificado. E eles modificaram a molécula da nicotina. Então, eles adicionaram uma base e transformaram a nicotina num sal de nicotina. Esse sal de nicotina, essa molécula modificada, ela
ela é mais rapidamente absorvida pelo alvéolo, pelo tecido pulmonar, cai mais rapidamente na corrente sanguínea, atinge mais rapidamente o cérebro. A nicotina de um cigarro tradicional, em 7 segundos ela está no cérebro. Cigarro eletrônico, 2, 3. Nossa. Tá? Então, assim, eles conseguiram modificar por uma molécula que é mais rápida. Aí, o que acontece? Ela atinge mais rápido, aquele ciclo de compensação dura menos, metaboliza mais rápido e a pessoa tem que fumar mais rápido. Então, ela induz dependência num tempo de exposição menor. E outra coisa, tá ali, é disponível, né? Você não precisa de ficar comprando um maço na banca você ou compra. Então, assim, na os primeiros, você compra, eles tinham tipo um tanquezinho que você repunha. Hoje tem esse de tanque que você pode pegar e comprar o que você quer. Pode não, porque é proibido no Brasil, mas se você entrar na internet, você acha, né? Mas assim, e aí você pode falar, eu quero de tantos miligramas, e eu quero tanta quantidade de nicotina, e eu quero colocar o sabor de hoje, eu quero um sabor de tutti-frutti. Porque tem isso. A indústria fez com que eu tenha cigarro eletrônico com sabor de tutti-frutti. Qual que é a população que ela quer atingir? Adolescente. Né? E é justamente, eu não sei, Edson, você pode até complementar, é aquela população que está com o sistema neurológico em formação, em crescimento, transformações, e você joga ali uma nicotina, aí eu acho que dá um estrago muito importante em termos de prazer, de necessidade de substância. Por exemplo, um psiquiatra ele não prescreve qualquer coisa para um adolescente, né? Mas o traficante ele chega com substâncias psicoativas e a nicotina, você querendo ou não, é uma substância psicoativa e você pega justamente uma população que está ali em formação, em desenvolvimento das áreas de prazer, etc, etc. O cérebro de criança e o cérebro de adolescente ainda é um cérebro imaturo em desenvolvimento. Quando nós interferimos esse desenvolvimento através de substâncias, a literatura científica fala de associação com doenças psiquiátricas futuras. Então, nós orientamos os pais de ficarem de olho nos nossos filhos, nos nossos adolescentes e crianças, para que o uso dessas substâncias, se possível, não seja feita nunca, em nenhum momento da vida, né? Ou, pelo menos, caso não seja possível impedir, que se faça o uso só quando o cérebro estiver formado. O problema é esse, né? Você pega na adolescência e, por exemplo, você vai falar já, né? Existem doenças pulmonares específicas do cigarro eletrônico, mas a dependência da nicotina para o prazer no cigarro eletrônico é muito maior. E outra coisa, um adolescente, ele não anda com maço de cigarro, porque se andar com maço de cigarro já é um problema. Mas um cigarro eletrônico ele pode esconder. Eles falam que é fumar pendrive. Porque os mais modernos parecem um pendrive, né? Eles fumam pendrive. Problema, hein? Você pode falar um pouquinho da doença pulmonar específica do cigarro eletrônico? Parece que está associada a uma pneumonite aí. A gente não conhece muito, porque é novidade, né? Quer dizer, no futuro nós vamos saber mais. Mas vocês lembram que foi um pouco antes da pandemia que teve um surto de doença pulmonar de insuficiência respiratória aguda relacionada a cigarro eletrônico? Eu não lembro. 2019. Eu lembro. Foi 2019. Chegaram eu não lembro o número de casos nos Estados Unidos, mas chegaram a ter óbitos, assim. Então, assim, tem essa doença, que é uma insuficiência respiratória secundária a cigarro eletrônico, que recebeu o nome de EVALI, Electronic Ventilatory Acute Lung Injury. Ela foi associada ao uso, e aí naquele momento o maior número de pessoas, quer dizer, tinha uma substância, tinha uma vitamina E que era colocada, que era na fórmula do cigarro eletrônico. A vitamina E ela é umectante, né? Então aquele que faz aquele vapor bonito. Vitamina E. Romântico, né? Vamos respirar vitamina E. Então, assim, foi associada a isso e foi associada a canabinoide também. Então, é derivado, né? O THC.
Então, assim, as maiores lesões, os óbitos foram mais associados a essas duas substâncias, principalmente a vitamina E. Tanto que a primeira coisa que o FDA fez foi, o órgão regulatório, né, americano, foi proibir que tivesse vitamina E. Outra coisa que faz fumaça, que é uma das outras coisas que é um hidrocarboneto, que é o dicetil, poliglicol, né? Tudo isso, eles são associados à doença brônquica, eles são associados a aumento de risco de bronquiolite respiratória. Então, eles aceleram esses processos de inflamação no sistema respiratório. No sistema respiratório. Assim, a EVALI, que é essa doença inflamatória grave que causou insuficiência respiratória, é uma coisa que a gente vê muito pouco hoje em dia. Eu te falei, eu lembro que na época da pandemia, uma colega nossa, ela teve um caso de uma mocinha, 17 anos, que de repente, assim, parecia uma Covid, né? Porque é um processo inflamatório agudo, que internou e testou 3, 4 vezes, não vinha Covid positivo. Aí um dia ela tirou a mãe da insuficiência respiratória, assim, usando a ventilação não invasiva, O2, aquela coisa, tirou a mãe da sala, ela falou assim, então eu fui numa festa, eu fumei cigarro eletrônico, e ela fez um quadro de insuficiência respiratória aguda, melhorou, demorou semanas para melhorar, mas melhorou. Então, assim, esse tipo de coisa a gente vê pouco. A gente vê, doença, assim, o paciente chega com um pouco de desconforto respiratório, que está fumando, porque, assim, tem a ver com a quantidade também, Sim. né? Tem a ver com a quantidade. Então, assim, faz 2 semanas eu atendi um rapaz, esse quadro eu achei muito interessante, assim, de 33 anos, rapaz bem alto, assim, 1,96 m. E aí ele tinha fumado cigarro normal por 10 anos, então ele tinha 10 anos maço de cigarro convencional, fumando maço por dia, e há 5 anos ele fumava cigarro eletrônico. Aí ele tinha várias marcas, tal. Atualmente ele estava fumando um cigarro que o pod, né, que é a reposição aí do cigarro, tinha 1.000 doses. E ele fumava em 2 dias. Então ele fumava o dia inteiro. O dia inteiro, né? Vai lá, dá uma tragadinha, larga lá, vai lá de novo e tal. E aí ele foi porque ele tinha uma semana de um desconforto respiratório. Não conseguia respirar direito. Sibilava, chiava que você escutava sem esteto. Assim, fez um quadro bronquítico muito, muito grande. Quer dizer, você ouviu de longe, né? Porque eu tô com uma tosse, com uma sensação de opressão. Eu falei, gente, isso aqui é um quadro brônquico. A saturação estava normal, então, assim, provavelmente não era doença do tecido pulmonar, né? Provavelmente era uma doença brônquica mesmo. E aí, a tomografia desse rapaz foi muito interessante, porque ele tinha umas bolhas subpleurais que paciente muito alto tem, né? Essas bolhas, chama BLEB. Que isso é constitucional, mas ele tinha uma bolha de uns 6 centímetros, que não era uma coisa muito normal. Talvez aquilo estivesse sendo acelerado pelo cigarro. E aí, ele tinha um achado que a gente chama de bronquiolite respiratória, que ela é uma inflamação do brônquio lá fininho, lá bem pequeno, lá, né, do galho bem fininho, comparando com a árvore, que ele é um marcador de exposição a tabaco. Só que a gente não vê nessa faixa etária. Porque, assim, as lesões associadas a cigarro são com carga de cigarro maior. A partir de 20 anos maço, né, que é o número de maços fumados por dia pelo número de anos, que a gente vê a doença associada ao tabaco. E esse menino não tinha isso. E ele tinha muita bronquiolite respiratória e já começando a fazer umas áreas de enfisema. Difícil dizer, não tem como provar que o cigarro eletrônico fez isso, mas provavelmente ele está acelerando o processo. Então está tudo começando, a gente está começando a entender o que provoca o cigarro eletrônico nos pacientes mais jovens. Mas quer dizer, uma coisa você falou, né? A dependência ela é maior. É maior. Né? A dependência rápida, do consumo é mais rápida, maior, e isso influencia no circuito neuronal. Agora, as doenças pulmonares a gente está começando a entender, daqui a 10 anos a gente vai entender melhor. Exato. E é outra coisa, assim, quando você coloca, assim, porque dentro do cigarro eletrônico, do líquido do cigarro eletrônico, primeiro que, assim, eu acho que a gente tem um grande problema que a gente não tem controle nenhum, né, do que tem. Então, assim, tem cigarro eletrônico que tem até Tegretol no meio.
O que está fazendo um anticonvulsivante um lá? psicoativo para deixar o... X, assim. Então, assim, e aí lá tem substâncias que, tipo, teoricamente, polietileno glicol, que são coisas que que são até liberadas pela indústria para colocar em alimento, só que você não sabe qual é o efeito disso inalado. Quer dizer, não há controle na produção das substâncias que você vai inalar. Isso fica mais perigoso ainda. Porque assim, a gente tem que lembrar que ele é proibido no Brasil. Então, assim, tudo que chega é contrabando. Você não tem nenhum controle. Tem algumas marcas, entre aspas, melhores, né? Então, que elas, teoricamente, você tem um controle melhor do que tem lá dentro. Mas, ainda assim, lembrar que aquele negócio não é vapor de água, é um monte de substâncias químicas que fazem o vapor. E aí, com a concentração de nicotina que você pode escolher, a quantidade de concentração de nicotina que você tem, existe cigarro eletrônico sem nicotina, isso existe. Então, assim, esse problema de dependência, teoricamente, não causaria, mas, em compensação, você continua inalando esse monte de substâncias que a gente não sabe e o pulmão o que não é vai feito para inalar qualquer coisa. Não, eu falo que pulmão não é feito para inalar ar. Mais expelício nada. CO2. E aí, uma coisa que vocês estavam falando sobre a parte neuronal não está desenvolvida, no pulmão, a gente tem o mesmo problema, porque, assim, crianças que começam a fumar antes do pulmão estar completamente desenvolvido, 14, 15 anos, eles não chegam na capacidade pulmonar. Eles podem não chegar na capacidade pulmonar esperada para a idade. Ou seja, vão pagar lá na frente. Vão pagar lá na frente. Vão pagar lá na frente com o declínio do desempenho pulmonar porque acaba não chegando na capacidade pulmonar esperada para a autoridade. Assim como o tabaco passivo. Filhos de pais fumantes, eles têm mais rinite, mais asma e também aumenta o risco de não desenvolver o pulmão de forma adequada. E tem um dado importante que, voltando para o cigarro tradicional, às vezes o pai fala assim, eu não fumo dentro de casa, ele fuma no carro. Ele fuma no carro, ele fecha esse carro e aí no dia seguinte ele vai levar o filho para a escola, cata a criança, coloca ela dentro do carro. Aquela criança inala tudo que está fechado lá dentro. Então é super tóxico para a criança. Então, assim, acho que é um alerta para os pais que fumam, né, assim, além de tudo que a gente está falando, que assim, o tabagismo passivo em criança é muito, muito grave. E não precisa de estar fumando na hora. Não precisa estar fumando na hora. Eu lembro uma vez, nós fomos num outro congresso e a gente chegou de madrugada e não tinha vaga em hotéis normais, aí eu acabei indo para não tinha quarto de não fumante, aí eu fui para um quarto de fumante. Quando eu entrei, eu fiquei assim, desesperado. Impressionante o cheiro que fica no ambiente. E não é o cheiro, são as substâncias que estão lá. Exatamente. E se você fuma no seu carro e deixa ele fechado, você colocar teu filho lá. Sim. E é importante falar que o pulmão não é um órgão que tem aquela regeneração. Não tem, né? Exatamente. Não tem, né? Vamos Fala lá, isso. Né? Destruiu. É isso aí. Você vai trabalhar com pouco que você tem ali. Assim, eu falo, quando eu vou explicar enfisema para os pacientes, eu explico que imagina que o pulmão é como se fosse uma grande toalha de renda. Se você abrir o alvéolo, ele ocupa o tamanho de um campo de futebol. E aí, o cigarro, as substâncias do cigarro são como se fosse uma traça. Aquilo que roeu, esgarçou, não volta mais. Acabou. Você não tem conserto. Quer dizer, se você chegar com desempenho pulmonar ruim no fim da sua vida, você vai depender de um transplante. Acabou. E assim, e essa moçadinha de 14, 15 anos está começando a se expor a cigarro eletrônico, provavelmente da mesma forma que com cigarro convencional, não vão atingir a sua capacidade pulmonar esperada. E aí, assim, o desenvolvimento de capacidade pulmonar, ela se dá, ele vai até os 18 anos, você faz um platô a partir até os 35, depois começa a decair. Então, assim, se você já não atingiu, você tem uma queda de fluxo de capacidade de 100 ml por ano, se você parte de uma capacidade pulmonar que não chegou no seu máximo, você aos 70, mesmo que você tenha parado de fumar, você vai ter uma capacidade pulmonar pior. Totalmente limitado. E se você tem capacidade pulmonar pior, você não consegue se exercitar, o imobilismo aumenta, o imobilismo aumentando, aumenta a dor, aumenta a incidência de demência, né? A gente sabe que a demência tem uma relação com o desempenho cardiopulmonar e músculo, e monte de coisa, né? Quer dizer, você está tirando os seus anos lá na frente. Isso aí. Né? Em relação a fumo passivo por criança, tem um aspecto interessante, que é o seguinte.
Imagine o adulto, pais que fumam, né? Quando o nosso filho, recém-nascido, por exemplo, ou mesmo criança, quando machuca, por exemplo, e chora, o que nós adultos fazemos? Nós vamos lá, pegamos a criança no colo e damos carinho. Aí a criança sente o conforto, a criança sente o carinho dos pais, sente proteção, né? E sente o prazer de ser protegido e ser acariciado. Só que imagine os pais que fumam, né? A roupa fica impregnada de substâncias do cigarro. Ou seja, quando a criança está no colo do pai e chorando, né, e sente todo aquele bem-estar, está também associando as substâncias do cigarro a todo esse bem-estar. Esse ciclo de prazer. A esse ciclo de prazer, a esse ciclo de conforto, de proteção. O cheiro também você pode associar. E nós sabemos que em criança, assim como adultos, o cheiro, a memória começa pelo olfato. Né? Então, principalmente a memória relacionada à emoção. Né? Até que nós lembramos do perfume da primeira namorada e assim por diante. Né? Ou seja, memória está muito associada a cheiro também. Né? Imagine aquela criança sendo confortada, né, toda vez que chora por um adulto que fuma. Né? Eu imagino que o risco daquela criança se tornar fumante na vida adulta, diante de qualquer problema, deve aumentar bastante. Sim, sim. Bom, Thelma, é o seguinte, a gente não está aqui para culpar ninguém, mesmo porque o fumante ele tem prazer. Da mesma forma que eu tenho prazer, eu acho que você já me viu comendo um Einstein lá, eu sempre pego um pote de sorvete de chocolate, eu antes de almoçar eu vou pensando no sorvete de chocolate, porque eu quero ter o prazer de tomar o sorvete de chocolate com uma Coca Zero no final. É terrível, pode até ser ruim para a saúde, mas é um mecanismo de prazer. Eu não vou aqui ficar culpando o fumante, muito pelo contrário, pouca gente vai deixar de fumar se achar que é culpada por fumar. É um mecanismo de prazer, assim como todos nós temos os nossos mecanismos de prazer para acariciar o nosso cérebro, não sei se você concorda com isso. Mas nós vamos ter que trabalhar para essas pessoas trocarem o prazer delas. Isso como você falou, o cara que usa nicotina vicia em 8 de 10 pessoas que usam. Vamos dar uma solução para esse pessoal? Vamos tratar esse pessoal? Vamos tratar. Como é que a gente pode dar um horizonte para esse pessoal, enfim, para eles poderem melhorar a saúde deles e deixar o cigarro de lado? Vamos falar. Assim, eu acho que a gente tem que pensar primeiro em coisas comportamentais. Né? Então, assim, em geral, o cigarro ele é associado com alguma coisa. Então, assim, o café depois do almoço aumenta o cigarro. Vou lá e acendo o cigarro depois. Eu tomo um cigarro quando eu saio para beber com os meus amigos. Fumo um cigarro. E aí, assim, essa parte comportamental é extremamente importante. Então, não é só remédio, a gente tem que pensar no comportamental. Terapias cognitivo-comportamentais são comprovadamente associadas ao aumento da chance da pessoa parar de fumar. Assim, todo mundo precisa fazer terapia, é inviável em termos populacionais, que eu vou falar que todo mundo vai fazer terapia. Não consegue, mas a pessoa consegue trabalhar. Por exemplo, hoje em dia, com essa história de home office, as pessoas que fumam começaram a fumar mais, né? O que eu falo? Deixa o cigarro longe. Ou, por exemplo, acabou de almoçar, em vez de sentar e vai tomar um café, vai andar. Vai dar uma volta, exatamente. Vai dar uma volta, vai ser mais saudável. Vai ser mais saudável. Então, assim, tem que tentar dificultar. Ou aquela coisa que eu falo, gente, sabe aquela coisa do AA, de Alcoólicos Anônimos? Que você fala assim, vou fumar um cigarro. Você fala assim, peraí, daqui a 5 minutos eu fumo. Daqui a 10 minutos eu fumo. Com isso, você vai reduzir sua carga de cigarro. Então, assim, pode começar simples desta forma. Então, assim, acho que a parte comportamental é uma coisa muito importante. Colocar para você mesmo que você não... eu não vou fumar neste cômodo, eu não vou fumar até tal hora.
Acho que isso é importante. Assim. Ou, de repente, você tem um grupo de amigos que gosta de fumar e tomar um vinho, tenta ir com um grupo de amigos que não gosta de fumar por um tempo. Por um tempo, exato, por um tempo. Então, talvez, e assim, evitar os gatilhos que levam ao cigarro. Diminuir o consumo de café, fica um tempo sem tomar cerveja. Então, isso, eu acho que a parte comportamental é muito importante. Em termos farmacológicos, a gente tem opção de reposição de nicotina, que é importante, essa coisa da insônia, do abstinência. Se você repõe nicotina, você vai ter menos insônia. Então, assim, a gente tem algumas formas de repor nicotina. A gente tem os adesivos de nicotina, que eles fazem uma liberação contínua. Isso é muito usado em hospital, né? Paciente que interna e é fumante. Sim. Mas a gente usa muito no consultório, viu? A gente usa muito. Porque você faz uma quantidade... você faz um platô de quantidade de nicotina no organismo. Então, você diminui aquela vontade, aquele craving de cigarro. Então, assim... E aí, a gente tem 3 dosagens básicas de adesivo, que é 7, 14 e 21 microgramas. Isso equivale, o de 21 equivale mais ou menos a um maço de nicotina por dia. Um maço de cigarro por dia. Cada cigarro, ele tem 4 microgramas de nicotina, em média. Só que, assim, a pessoa não fuma os 4 microgramas, né? Porque uma parte queima. Então, a estimativa é que se fume 0,2 a 0,4 microgramas de nicotina, então você repõe o suficiente para você reduzir bastante essa falta da nicotina. E isso a gente pode repor de acordo com o quanto o paciente fuma. Então, por exemplo, quando começaram a aparecer os estudos, eles limitavam lá em um adesivo de 21 microgramas de nicotina. Só que se a pessoa fuma 2 maços, isso é insuficiente, né? Então, a gente pode ajustar para repor a quantidade de nicotina que a pessoa fuma. E aí, você pode usar as outras 2 formulações que a gente tem de reposição de nicotina, que são o chiclete, a goma de mascar, e a pastilha. Olha só. A gente tem também de 2 dosagens, de 4 e de 2 microgramas. E aí, o chiclete, ele vai liberar... O chiclete e a pastilha são uma liberação daquela hora da fissura. Tipo, eu preciso de um cigarro agora. Você vai lá e coloca um chiclete na boca. Aí o chiclete, ele masca, deixa no canto da boca, masca um pouco, deixa no canto da boca, fica 30, 40 minutos e joga fora. Você diz a hora da fissura, a hora que o cérebro está pedindo a nicotina. Pedindo a nicotina. Né? Então, assim, você pode combinar as 2 reposições de nicotina para você conseguir adequar e diminuir a parte física da abstinência. Então, assim, ajuda muito. Assim, é lógico que se a gente for pensar em termos estatísticos, a chance de alguém parar de fumar só com reposição de nicotina é mais baixa do que se a gente associar outras medicações. Mas, assim, você associando isso com terapia comportamental, você já ajuda muito a vida do paciente. Qual que é a adesão desse tratamento? Ou quantos pacientes, assim, na sua observação, conseguem deixar de fumar com essas 2 coisas? Reposição de nicotina e comportamental. Assim, a estatística é baixa, é tipo 20 e poucos %. Isso de estudo é pouco. É pouco. Um vício forte mesmo, né? Porque, assim, sabe o que eu falo para o paciente? Eu falo, olha, assim, se você não estiver pronto para parar de fumar, sabe aquela coisa da psicologia, né? Da fase de pré-contemplação, que você nem enxerga aquilo como cigarro, como problema, né? O problema está lá, mas você nem enxerga, tem uma barreira na sua frente. Aí a fase de contemplação é quando você começa a enxergar. Aí você tem a fase de ação. A fase de ação é a fase que a pessoa vai fazer alguma coisa. Só que a gente da área da saúde, eu tenho que pelo menos fazer com que as pessoas enxerguem o problema e entrem para a fase de ação. Se a pessoa não estiver na fase de ação, eu falo, se você não quiser parar de fumar, eu posso te pôr uma roda de tortura chinesa que você vai pedir cigarro. Entendeu? Então, assim, mas a gente tem Ou seja, quem quer parar de fumar tem que partir para ação. Ele tem que ter vontade de parar. Não só vontade. Não, eu vou parar. Vai parar. Vou para ação. E assim, a pessoa tem que... Assim, o mínimo que a gente tem que fazer é mostrar que isso é um problema, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está mostrando o problema. E a pessoa tem que olhar aquele problema e falar assim, não é para mim. Pois eu vejo isso aqui. Meu pai fumava com a gente de pequena.
Assim. E aí quando a gente, assim, minha irmã é nefro, eu sou pneumo, né? Quando a gente começava a falar com ele que todos os malefícios do cigarro, ele xingava e ia embora, falava, me deixa em paz, entendeu? Então, assim, é isso que a gente... Só que o fato da gente ficar insistindo, em algum momento a pessoa começa a perceber o problema. Ou quando ela sente o declínio da saúde. Ou quando ela sente o declínio da saúde. Só que a nossa função é prevenir, né? Fazer com que a pessoa pare antes disso. Tá? Então, assim, a terapia comportamental, junto com a reposição de nicotina, vai reduzir lá em seus 20%, 25%. Aí a gente tem 2 drogas disponíveis. A gente tem a bupropiona, que ela é um antidepressivo. Né? A história da bupropiona foi que quando ela estava em fase 4, lá sendo testada em pacientes com depressão, se percebeu que as pessoas paravam de fumar quem estava no grupo recebendo droga, não quem estava no grupo placebo. O mecanismo de ação não é muito bem conhecido. Ele reduz um monte de terapias de comportamentos compulsivos, né? Então, assim, a bupropiona reduz o binge eating, né? Aquela pessoa que come desesperadamente, ela também reduz isso. E com o cigarro você diminui a ansiedade, ela reduz a ansiedade como um todo. Então, só que ela tem uma efetividade de mais ou menos 40%. Nenhum tratamento é excelente. Você associar a bupropiona com a reposição de nicotina, você tem um sucesso maior. As terapias associadas são sempre com sucesso maior. Tá? E aí você tem que, a hora que você começa o remédio, você define, o ideal é que você defina uma meta. Eu sempre falo ao paciente, não tem jeito certo ou errado. Tem gente que vai pegar o maço de cigarro e fala assim, eu nunca mais fumo. Tem gente que vai reduzir 1 por dia. É individualizado, né? Tem que ser, né? Tem que ser, porque senão a pessoa desiste no meio. E o médico tem que estar, o terapeuta tem que estar presente o tempo todo. Não dá para você simplesmente prescrever o remédio e falar assim, daqui a 6 meses eu vejo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, assim, se a pessoa você começa a medicação, você tem que definir que em 10 dias, que é o tempo de ter adequadamente... enfim, para antidepressivo é isso, né? 10 a 15 dias para você ter efeito pleno. Então, você vai colocar uma data. Assim, o que eu quero? Que nesses 10 dias você comece a reduzir e tenta parar nesses 10, 15 dias. Ou então, a gente vai estendendo. Conforme a necessidade, ajusta, vai reduzindo reposição de nicotina, parou de fumar, começa a reduzir reposição de nicotina. E isso vai sendo, realmente é isso aí, é individualizado. Você falou de 2 P's, prevenção, nós fizemos o alerta, e a personalização, né? Sim. Você personalizar, você conhecer o seu paciente, saber o perfil dele, a queixa dele, ele vai... não existe fórmula igual para todo mundo. Exatamente. Né? Acho que esse é o grande ponto, assim. E precisa de uma atenção. Não dá para abandonar, porque, assim tratar vício é chato. É lento, é chato. A pessoa desiste no meio. Mas, assim, é importante que ele saiba que a gente, profissional da saúde, vai estar lá para dar apoio. Entendeu? Assim, não adianta fugir. Tem paciente que você prescreve, ele volta dali a 3 meses e fala, ai, doutora, eu não consegui fazer ainda. Eu falei, mas por que você não voltou para me falar? Exatamente. Por que você não voltou? Não funcionou esse tratamento, mas na realidade... porque não fez... Não é igual para todo mundo, exatamente, né? Eu tenho adequação que ajustar, de dose, etc. É importante. É isso aí. E tem mais uma outra... Posso falar da outra droga? Pode, tem uma outra medicação, que é a vareniclina, que era... Eu vou falar o nome comercial, porque só teve ele, é o Champix. O Champix, ele é um mecanismo bem conhecido. Ele se liga no mesmo receptor de nicotina, no mesmo receptor que se liga à nicotina. Então, ele faz uma estimulação com uma intensidade menor de prazer, etc, né? Aquelas coisas dopaminérgicas, enfim. E aí, a hora que a pessoa fuma, os receptores estão ocupados. Então, você não tem a sensação de prazer que você tinha quando fumava, tomando o remédio. Essa medicação é a medicação mais eficaz em termos de parada de fumar. Se ocupa o receptor? É mais ou menos 50%. Aí tem trabalho mostrando que a associação de bupropiona com vareniclina é a mais efetiva. Qual que é o problema? A medicação está fora do mercado, está desde 2021. Por quê? Sabe aquela história de contaminação da molécula que teve com outras drogas?
Então, assim, a molécula foi contaminada por um negócio chamado nitrosina, que é cancerígeno, e eles não conseguiram eliminar da molécula. A ranitidina aconteceu a mesma coisa, né? Foram várias outras drogas que aconteceram a mesma coisa com contaminantes, e era para ter voltado e não tem previsão de voltar no mercado. Ai, que pena. Então, assim, é uma pena, porque é uma droga que é a mais efetiva. Agora tem alguns estudos com uma substância que chama citizina, que é da onde vem a vareniclina, que é uma planta. Tem estudos mostrando que a gente chama de não inferioridade, que eles são equivalentes em termos de parada de fumar. Essa droga ainda está em estudo, já está disponível na Europa. Na Europa eles usam, assim, vende sem nada de receita, porque é aquela coisa igual a vitamina, né? Vende. Então, assim, às vezes os pacientes vão para lá e falam, olha, pode comprar, aí custa, sei lá, uns 180 €, né? Ao tratamento inteiro. Aí eles falam, é caro. Eu falei, veja quanto você gasta de cigarro. Veja quanto você gasta de cigarro. Faz o cálculo, bota na ponta da caneta 180 €. Né? Faz o cálculo. Então, assim, tem essa outra droga que está promissora no mercado. Sai mais barato hotel, passagem e o tratamento do que o que você gasta de cigarro aqui, né? Do ano, né? Pois é. Então, assim, acho que é importante, assim, então, hoje, no Brasil, o que a gente tem? A gente tem bupropiona e as formas de reposição de nicotina, é o que a gente tem. Queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, tem muito paciente que deixa de fumar, que não pode mais nem sentir o cheiro de cigarro. Não, esse cara realmente se livrou. Sim. Ele não aguenta, mas tem muito paciente, e eu já ouvi falar, que é como o vício em droga, né? Ele nunca curou, ele está longe do vício. É isso aí. Né? Então, aquele cara que é viciado em cocaína, ele está longe, mas se ele vê a cocaína na frente dele, alguns com nicotina também é assim? É muito comum. É muito comum. Aquela coisa do paciente falar assim, eu experimentei e voltei a fumar. Sabe, eu estava estressado. Eu estava com os amigos. Não, estava lá tomando um vinho com os amigos, tinha uma amiga fumando, aí eu fui lá e acabou, né? Ou no momento de estresse, assim, né? A chance de a recidiva é muito alta. Mesma história do álcool. A mesma história do álcool. Quer dizer, é um vício. É um vício. Não, assim, a pessoa não deixa de ser viciada. O que dá prazer é difícil. É difícil você largar. Então, a gente tem que dar muita atenção para esses pacientes. Tem que dar muito apoio. Esses pacientes precisam de apoio. Que não pode entender, assim, tipo, ele fuma. Gente, ele fuma não é porque ele quer, porque a sociedade, junto com o vício, fez com que ele fumasse, né? Exatamente. Nós temos que considerar as pessoas que fumam como pessoas com transtorno de vício e dependência a substâncias químicas. Isso aí. Então, na verdade, é uma pessoa doente e, portanto, merece todo o nosso apoio, toda a nosso carinho, todo o nossa orientação. E o que a Thelma falou é muito importante. Primeira coisa é a conscientização do problema, né, que é o objetivo do nosso podcast. E segunda orientação, é muito difícil parar sozinho. Né? Busque por ajuda. Existem pneumologistas especializados na parte de cigarro, como a Thelma. Existem psiquiatras especializados na parte de cigarro. Existem neurologistas também especializados em cigarros, ou seja, clínicos, né? Ou seja, não tente fazer isso sozinho. A chance de parar de fumar tentando parar sozinho é baixa, infelizmente é baixa. Procure ajuda médica, né? O paciente precisa procurar ajuda do médico, né? Para que possa formular estratégias diferentes e que os diferentes medicamentos ajudam o paciente no tratamento da síndrome de abstinência ao cigarro, né? E a ansiedade causada, a depressão, a ansiedade causada pelo cigarro, os colegas médicos vão tratando conforme o surgimento dos sintomas. Bom, a ideia do podcast veio, não sei se vocês sabem, na pandemia eu formei um grupo grande no Facebook, né, de divulgação, e um dos meus amigos do Facebook, eu vi lá uma meta esse ano, né, cara, eu não consigo parar de fumar, eu vou tentar esse ano. Eu falei para ele, eu vou gravar um podcast, você vai ouvir direitinho, justamente para isso. A gente não está aqui para culpar ninguém. Claro que não. Né? Claro que é não, um vício.
precisa de ajuda. E a gente está aqui para ajudar. Thelma, a gente está falando aqui quase 1h30. É verdade. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, desse a última palavra para as pessoas que fumam, fizesse um amarrado aí e desse esperança para essas pessoas. Tá certo. O que a gente conversou até agora é que a gente não tem nenhuma forma segura de tabagismo. Então, assim, é importante a gente falar que mesmo as pessoas que fumam tabaco, achando que isso não vai ter malefício, não existe forma segura nenhuma. O tabagismo é uma doença, hoje é encarado como uma doença. A gente tem jeitos de ajudar e é o que o Chu falou. Assim, você tentar sozinho aumenta muito o seu risco de não... Quer dizer, diminui muito a chance de você conseguir. Isso gera frustração e muitas vezes a pessoa quando ela volta a fumar, ela volta a fumar numa quantidade até maior. Então, assim, busque ajuda. A gente está aqui para isso. O profissional de saúde está aqui para isso. Assim. A gente tem muitas comprovações de muitos estudos mostrando todos os malefícios. As pessoas sabem, acho que hoje em dia fumar, com tudo que a gente tem de ciência mostrando o quanto isso faz mal, eu acho que tem que ser repensado mesmo. Acho que a pessoa, informação existe, assim, só não vê quem quer. E a ajuda médica, comportamental, de terapia, tudo isso vai fazer com que você consiga o seu objetivo. Mas você tem que querer, você tem que entender que o cigarro é um problema e que, a partir de então, você vai encarar isso e não é uma batalha fácil. A gente sabe que não é uma batalha fácil, mas o profissional de saúde está aí para ajudar. Em relação ao eletrônico, provavelmente a maior parte da população que está escutando a gente é de uma faixa etária que começa a ter filho. Assim, é melhor não deixar chegar perto. Né? Então, assim, eletrônico nem qualquer cigarro. Mas, assim, da mesma forma que teve a pressão para fumar, o eletrônico em adolescente, adulto jovem, tem uma pressão para fumar. Então, assim, é importante que eles sejam orientados do quanto faz mal. E que se façam campanhas mesmo. Assim, a gente começou a discutir que o pediatra tem que entrar na discussão de tabagismo, coisa que eles nunca entraram. Mas o pediatra tem que ter o conhecimento e tem que conversar com os pais. Né? Porque, assim, passou a ser uma doença pediátrica de adolescente. Então, assim, eu acho que a gente tem que encarar que o tabagismo tradicional está, de fato, caindo, está sendo substituído por um cigarro que faz tanto mal, ou talvez até mais mal do que um cigarro tradicional, e a gente vai ter que mudar o jeito de abordar. Sim, a gente tem ferramentas, a gente consegue ajudar e a gente está à disposição aí para ajudar o que precisar. Thelma, muito obrigado. Imagina. Edson, muito obrigado. Imagina, nessa produção de conhecimento. E terminar com a sua frase: não existe forma segura de tabagismo. Não existe. Muito obrigado a você que assistiu. Só para complementar uma parte importante. Nós falamos que o tratamento ele tem resultados, infelizmente, limitados. Isso significa que, antes de tudo, a prevenção é o mais importante. Então, nós gostaríamos muito que esse tipo de discussão fosse levado para diferentes escolas, e diferentes escolas do nosso país, sejam escolas públicas, assim como escolas privadas, e que essa discussão seja levada para as diferentes universidades, ambientes de faculdade, que os professores, os docentes das diferentes escolas discutam sobre isso com seus alunos. Nós gostaríamos que isso fosse levado para o ambiente familiar, que as nossas crianças, antes de entrarem na adolescência, já estejam formados em relação aos principais conceitos sobre o tabagismo, de tal maneira que quando entrarem na adolescência e quando o marketing estiver muito evidente nos olhos das nossas crianças, adolescentes, que eles já tenham cabeça formada para que não entrem nesse mundo do tabagismo. Muito obrigado pela participação de vocês. Produzimos muito conhecimento hoje. Obrigado a você que assistiu esse episódio, gostou do vídeo. Inscreva-se no canal, dê seu like, compartilhe, comente, tire suas dúvidas. Se você for tabagista, tire suas dúvidas. Eu vou encaminhar a Thelma. A Thelma vai responder você. Você precisa de ajuda. Você não é culpado pelo seu vício. E lembre-se, não existe forma segura de tabagismo. Agradecendo mais uma vez a Escola do Pensar, que cede esse espaço para a produção de conhecimento
para a população. Médicos Hands-On, a conexão da medicina de ponta com você.